Abra sua Bíblia para a nossa meditação nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso 32 e verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32 e verso de número 33. Nossa meditação da manhã, nos preparando para a ceia do Senhor. Palavra de Deus, Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. Nesse momento de culto e adoração a Ti, pedimos que o Senhor esteja nos orientando, nos dando sabedoria e condições, Senhor Deus, para vivermos intensamente aquilo que o Senhor tem nos orientado. Obrigado pela comunhão que temos com a Tua palavra, palavra viva que expressa a história da nossa salvação e nos dá caminho certo até chegarmos na glória. Assim, Senhor Deus, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra é confissão. Nós temos condições de confessar, de colocar diante dos homens aquilo que aconteceu e acontece em nosso coração. Nós temos condições de comunicar a todos aqueles que estão ao nosso redor a nossa profissão de fé, aquilo que nós cremos. Todos nós, quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a capacidade de professar a nossa fé. Somos capacitados pelo próprio Deus, no seu Espírito, a falarmos exatamente aquilo que aconteceu em nossas vidas, a qualquer pessoa, em qualquer lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que, a partir do momento em que você recebeu a Ele como Senhor e Salvador, o seu Espírito há de conduzir as nossas vidas aqui na terra. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma habilidade de persuasão, não existe um discurso inflamado que substitua a nossa pública profissão de fé. Aquilo que nós falarmos a respeito daquilo que cremos é potencializado pelo Espírito Santo de Deus e não por habilidades humanas. Nenhum de nós está aqui porque alguma pessoa hábil o trouxe, somente, unicamente, exclusivamente o próprio Deus, no seu Espírito. Portanto, queridos, nós podemos estar plenamente certos que a nossa confissão de fé, o nosso professar, a nossa fé que recebemos de Deus para viver, é algo natural a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nada mágico, não existe nada espetacular, é algo extremamente normal de uma vida cristã normal. Então, queridos, não precisamos correr atrás de mágica, não precisamos correr atrás de sabedorias espetaculares, não precisamos de um discurso inflamado para dizer que nós somos do Senhor Jesus Cristo. A nossa profissão de fé está baseada no próprio Deus. Quando nós viemos aqui à frente à igreja, nós professamos que Deus é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós cremos nisso. Também professamos que esta palavra é a palavra de Deus, e ela conduz a nossa vida aqui na terra, nos dando caminho certo, destino certo,
até chegarmos na glória. Nós confessamos que nós somos pecadores, e confessando que somos pecadores, reconhecemos que precisamos do sangue de Cristo Jesus, nos purificando de todo pecado. E nós confessamos mais, que esta igreja da qual nós fazemos parte é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Cristo aqui na terra. Se você professou isso, você sintonizou com a graça de Deus. Deus, palavra, perdão e igreja. Se essa dimensão é clara para você, Deus, palavra, perdão, igreja, você sabe exatamente qual é a sua fé. Você não precisa de nenhum outro discurso para viver pela fé. Você reconhece a Deus, a sua palavra, necessidade do perdão, e a igreja da qual você faz parte, a comunhão do corpo de Cristo, a sua profissão de fé está completa, não tem adendo, não tem anexo, irmão. Não se preocupe com isso, não se preocupe com nenhuma outra possibilidade e dimensão de professar a sua fé, porque isso é extremamente natural a todos os que creem. O texto que nós lemos fala a respeito da caminhada de Jesus com seus apóstolos. Capítulo 10 começa com a instituição do colégio apostólico. Ele escolhe alguns para andar com ele. Depois ele orienta esses apóstolos. Todos são orientados no que vão viver agora com Jesus. Depois ele faz algumas admoestações, e você que está com a Bíblia aberta, existe o verso de número 16, que eu gostaria que você pensasse um pouco nele. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Que situação, né? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, coloca para nós uma dimensão onde nós estaremos enfrentando um tremendo perigo. Ele diz mais, ele diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E é neste ambiente que ele diz: se você me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então o contexto é que nós estamos como ovelhas no meio de lobos. Esse é o contexto do texto da profissão de fé. Nós estamos passando um tempo sendo caçados por lobos. Então as ovelhas estão aqui e os lobos desejam devorá-las. E ele diz: assim vocês devem continuamente estar confessando a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Entende o contexto? Esse contexto é muito importante para que você entenda que aqui não tem nenhum ritual, mas aqui tem um estilo de vida. Constantemente, em todas as circunstâncias desse tempo aqui na terra, você deve professar a sua fé, confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 3 são as nossas necessidades. O Salmo de número 40 diz que nós somos pobres e necessitados, porém Deus cuida de nós. E nós temos 3 necessidades segundo a nossa pública profissão de fé. Depois que nós reconhecemos a Deus como Deus, a primeira é em relação à palavra, a palavra de Deus. Deus, nós sabemos que é Deus,
Mas nós temos um caminho para viver aqui na terra. Em primeiro lugar, a nossa profissão de fé toca a pessoa de Deus. Ele é o único Deus. Isso nos leva em direção a algumas necessidades. A primeira necessidade é de nós nos relacionarmos com a palavra. A palavra, queridos, é o instrumento na mão do Espírito Santo de Deus para trabalhar o nosso coração, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. Então a palavra ficou para que nós tivéssemos uma referência documental daquilo que Deus espera de nós nesse tempo aqui na terra. Esse texto que está diante de nós deve nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. É a palavra que o faz a cada um de nós nos nossos corações. É a própria palavra que tem esse poder no seu espírito, e ela faz isso constantemente, nos tirando do caminho do pecado e nos colocando no caminho da graça do Senhor. Segundo lugar, nós temos a necessidade também de nos relacionarmos humildemente com Deus, reconhecendo que somos pecadores. Então, na dimensão do perdão de Deus, não existe nada e absolutamente nada que nós façamos que não possa o sangue de Cristo Jesus nos purificar de todo pecado, de tudo que desagrada a Deus. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, mas eu também creio no perdão de Deus. Se existe uma ação de lobos ao nosso redor, tentando nos devorar, é algo dizendo que você faz as coisas e as coisas vão ser consequências daquilo que você vive sem Deus. Não, a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo: você vai confessar diante dos homens e eu vou confessar a você diante do Pai que está nos céus. Você não tem o poder e a capacidade de fazer algo diferente daquilo que Deus já estabeleceu para você. Você não pode fugir daquilo que a graça fez no seu coração. Desde o dia que Cristo Jesus transformou a sua vida, o próprio Deus o comissionou para ser um confessante da presença de Cristo Jesus na sua existência. É o próprio Deus quem te buscou. Algumas pessoas leem esse texto como uma condicional de salvação. Pelo contrário, Deus está aqui colocando para nós, na pessoa de Jesus Cristo, a capacitação para vivermos nos meios dos lobos, aqui nesse tempo da terra. E finalmente, a nossa unidade, a igreja. Deus, palavra, perdão e igreja. Mas para que, pastor, a igreja? Porque nós somos o corpo de Cristo na terra, até que Ele volte para que cheguemos na glória. Então você confessa a Deus, confessa a palavra, confessa o perdão no sangue de Cristo, e finalmente você fala: eu sou parte da igreja do Senhor. Eu estou unido ao corpo de Cristo. Eu não consigo me extirpar. Eu sou parte integrante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que que isso é tão importante? Porque a igreja, sendo o corpo de Cristo, é o ambiente da comunhão. É o ambiente que nos une como povo. Aqueles que foram buscados por Cristo e o receberam, estarão para sempre com o Senhor. Há um só corpo porque
há um só Salvador, há um só Espírito, porque há um só Consolador, há uma só esperança, porque existe somente uma glória, há um só Senhor, porque só um é soberano, há uma só fé, porque nós vivemos com base nela, há um só batismo, porque todos nós estamos na mesma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e há um só Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Queridos, nós podemos viver no meio dos lobos, nós somos capacitados por Deus para confessarmos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra.